Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês. Sou inscrito aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe os seus comentários, aperte o sino de notificação para todos. Compartilhe este vídeo, fique até o fim para ouvir a mensagem. E deixe o seu like, meus irmãos, para o crescimento do canal, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus nos deu o entendimento, a sabedoria para todos nós, para nós saber o que é certo, o que é errado. E o tema desta mensagem vai ser: não podemos falar mal das igrejas por onde nós já passemos. Amém, meus irmãos? Vamos nos assuntos. Meus irmãos em Cristo, no nosso Brasil, tem não sei quantas milhões de igrejas. Tem igreja de doutrinas e tem igreja que não é doutrinárias. Doutrina como conhecida como usos e costumes, que é a doutrina verdadeira, é a palavra de Deus. Meus irmãos em Cristo, tem pessoas que ficaram 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, numa igreja de doutrina. Numa igreja de doutrina. Igreja de doutrina, para você talvez esteja ouvindo esta mensagem e não conhece, igreja de doutrina é uma igreja que a mulher não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar maquiagem nenhuma. E as outras igrejas se chama igreja liberal, no significado que os pastores não proíbem, não falam o jeito que a gente tem que se vestir, cuidar do nosso visual, para você entender melhor, tá bom? Meus irmãos em Cristo, e ali a pessoa ficou esses anos todinho dentro de uma igreja, 5 anos ou 10 anos, e ali aquela pessoa, tanto faz ser o homem como ser a mulher, saiu daquele ministério por algum motivo, e começou a falar mal daquele ministério que estava ali esses anos todinho. Primeiro, a doutrina de uma igreja, a gente tem que obedecer. Se você não gostar da doutrina de uma igreja, você procure outro ministério para ir. Congregue outros ministérios, vá para outras igrejas, tem igreja de todos os tipos. Procure. Mas não fique dentro de uma igreja esses anos todos e depois que você sair, você começar a falar mal daquela igreja. Você fala mal daquele pastor, fala mal daquele ministério. Quer dizer, 5 anos que você estava lá, Deus não fez nada por você. Deus não ouviu suas orações. Deus não te abençoou você, não abençoou a sua família através de você dentro daquele ministério. E por que quando a maioria dos cristãos, quando estão dentro de uma igreja, que sai de uma igreja, fica falando mal? Meus irmãos, não podemos de maneira nenhuma agir desta forma. Se uma pessoa vem na minha casa, e essa pessoa vem falar mal da minha casa, eu não vou gostar. Se uma pessoa vai na sua casa e uma pessoa vai falar mal da sua casa, você também não vai gostar, você não vai se sentir bem. Se todos nós falemos mal da casa dos nossos pais, que nos criou, que suou a camisa para trabalhar, para colocar o pão na mesa e depois dar educação para a gente, pagar a escola, tem uns que pagaram escola particular, colocar em melhores colégios, fala mal dos nossos pais vão ficar felizes? Também não. Mesmo assim é Deus. Será, meus irmãos, que Deus fica feliz no momento que a gente está dentro de uma igreja e depois a gente sai daquela igreja e fica falando mal? Será que Deus fica feliz?
Por que que nós não vimos defeito daquela igreja? Certo que não existe igreja perfeita. Onde tem ser humano, tem erros, tem falhas, que ninguém é perfeito. Por que que a pessoa não viu os defeitos no começo, assim que entrou dentro da igreja? Não viu os defeitos? Quer dizer que a pessoa só viu o defeito quando saiu? Meus irmãos, tem alguma coisa errada nas pessoas que saem de dentro da igreja e ficam falando mal da igreja. Tem alguma coisa errada, não é normal. Porque o cristão, primeiramente a igreja somos nós. Quem tem a presença verdadeira do Espírito Santo de Deus na vida, e é grato a Deus, porque Deus chamou ele para o caminho, tirou dos caminhos da escuridão, colocou ele no caminho da luz, e colocou ele dentro de uma igreja, para ter um pastor lá para pastorear, para orar por ele, para pregar para ele ser fortalecido espiritualmente através da mensagem, do louvor e da oração da igreja. Quem é grato a Deus e é grato ao ministério que passou, jamais fala mal do ministério onde ele esteve, ou onde ela esteve, onde ela passou. Tem irmão que tem esses costumes, isso é um costume muito feio da gente, de todos nós. Eu nunca fiz isso. Eu passei em 4 ministérios, mas nunca fiz isso. Da pessoa estar dentro de uma igreja, depois de sair daquela igreja e falar mal. Não podemos fazer isso, irmão. Já a igreja que não é doutrinária, quando os irmãos saem da igreja, é a mesma coisa. Sai da igreja e vai para uma igreja doutrinária, começa a maiar também a outra igreja que ele também participou. Diz que Deus não está lá. Começa a colocar defeito. Meus irmãos, em nome de Jesus, meus irmãos, não podemos agir assim. Não podemos. Não podemos, isso não é certo, isso não é certo. Isso não agrada o coração de Deus, isso não agrada a Deus, a gente ser abençoado por Deus dentro do ministério e depois que a gente sair ficar falando mal daquele ministério. A gente está falando mal do próprio Deus, do próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus que habitava dentro daquele ministério, que habita dentro do ministério, dentro da igreja. Porque a palavra de Deus diz, onde tem um ou mais de 2 pessoas reunidas em seu nome, ele estará presente. Se tiver gente agindo errado dentro do ministério, tiver gente desconcertada dentro do ministério, como sempre teve, vai ter. Isso desde do começo do mundo. Mas porque tiver 10 desconcertados e tiver 5 consertados, Deus não vai estar presente. Deus está presente no meio de todos. E porque Deus ama a todos e Deus ama cada um de nós. Deus só não ama a prática dos nossos pecados. Meus irmãos, não faça isso. Tome este conselho. Quando você for para o ministério, você talvez esteja ouvindo esta mensagem agora, você não conhece o Evangelho de Cristo, nunca foi dentro de uma igreja evangélica. Quando você estiver dentro de uma igreja, que você sair de uma igreja, não fale mal dela não. Não fale mal, porque isso não é um procedimento certo. Amém, meus irmãos? Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.